E aí, tudo certo. Bem-vindos a mais um Pode Resumir. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num livro que, olha, mudou o jeito de pensar em negócios para muita gente. A Estratégia do Oceano Azul. Sabe aquela sensação de que o dia a dia é uma briga sem fim por cliente, por cada centavo de margem? Pois é. Se isso soa familiar, essa análise foi feita pensando exatamente nisso. A gente vai descobrir junto como é que se foge dessa competição maluca. Pois é, essa pergunta aqui vai direto na ferida, né? A grande maioria dos mercados funciona numa lógica de guerra mesmo. As empresas brigam com unhas e dentes, sabe? Pelas mesmas fatias de um bolo que parece que nunca cresce. É uma competição que o livro chama de Oceano Vermelho. E o nome já diz tudo: é sangrento, é desgastante e, na boa, muitas vezes o resultado é bem pequeno. Mas, e se tivesse um outro jeito de fazer as coisas? Para a gente entender esse outro jeito, vamos dar uma olhada num mercado que estava assim, bem mal das pernas: o circo. O cenário era péssimo, sério. O público estava diminuindo ano após ano. A criançada já preferia videogame. Os artistas mais famosos, as estrelas, custavam uma fortuna. E para completar, tinha toda a pressão dos grupos de defesa dos animais. Resumindo, competir nesse mercado parecia uma furada total. E aí, no meio desse caos todo, surge o Cirque du Soleil. E o ponto-chave é, eles não tentaram fazer um circo só um pouquinho melhor ou mais barato. Não. Eles reinventaram a coisa toda, a experiência do circo. O resultado, um sucesso assim absurdo. Em menos de 20 anos, eles conseguiram uma receita que o maior circo do mundo demorou mais de 100 anos para alcançar. E o mais louco de tudo, eles conseguiram isso atraindo um público que nem ia para o circo antes. Adultos, empresas, gente disposta a pagar um ingresso bem mais caro pela experiência. E é aqui que está a grande sacada do livro, que o Cirque du Soleil ilustra perfeitamente. Em vez de pular de cabeça na briga do Oceano Vermelho, eles fizeram outra coisa. Criaram um oceano azul. Um espaço de mercado completamente novo que ninguém tinha explorado antes. E aí, a concorrência, bom, ela simplesmente deixou de ser importante. Então vamos lá, vamos entender a fundo essa metáfora que é o coração da estratégia toda. A diferença entre os oceanos vermelhos e os oceanos azuis. Olha só que interessante. De um lado, os oceanos vermelhos. Pensa neles como todos os mercados que a gente já conhece hoje. As regras do jogo estão claras e as empresas estão lá tentando ser melhores que as outras para pegar um pedaço maior de um mercado que já tem um tamanho definido. Do outro lado, os oceanos azuis. Esses são os mercados que ainda não existem. É um espaço novo, sem competição, que é criado quando uma empresa consegue quebrar aquela lógica de que para ter mais valor, precisa custar mais caro. A ideia é criar e pegar uma demanda que nem existia antes. Ok, beleza. Mas na prática, como é que uma empresa consegue criar um oceano azul? A resposta está num conceito que é tipo o motor de toda essa estratégia, a chamada inovação de valor. Inovação de valor não é aquela coisa de ou eu sou diferente ou eu sou mais barato. Não. É sobre conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. A ideia é dar um salto de valor, tanto para quem compra quanto para a própria empresa. É quando as decisões que a empresa toma conseguem, ao mesmo tempo, baixar os custos e aumentar o valor que o cliente percebe. É o melhor dos dois mundos. E para ajudar a colocar essa inovação de valor em prática, os autores do livro criaram uma ferramenta, uma espécie de guia bem útil. É um framework que se baseia em 4 ações principais. É bem simples de entender. O modelo funciona com 4 perguntas. A primeira, o que a gente pode eliminar? Pensa naquelas coisas que todo mundo no setor faz, mas que talvez o cliente nem ligue tanto. A segunda, o que a gente pode reduzir, mas reduzir muito, bem abaixo do padrão. Sabe aqueles atributos que foram inflados só na briga para ser melhor que o concorrente? A terceira, o que a gente deve elevar. Elementos que podem entregar um valor gigantesco para o cliente. E, por último, o que a gente pode criar, que o setor nunca nem pensou em oferecer. É justamente a combinação dessas 4 coisas que faz nascer um oceano azul. Vamos ver isso na prática com um exemplo que é sensacional, o do vinho australiano Yellowtail. Eles resolveram entrar no mercado americano de vinhos, que era e ainda é um dos mais disputados do mundo, lotado de marca, com uma linguagem super complicada que até assustava o consumidor comum, ou seja, um oceano vermelhão. E o que a Yellowtail fez? Usou exatamente as 4 ações. Primeiro, eliminou aquela linguagem toda complicada dos rótulos. Chega de tanino, de terroir. Segundo, reduziu a variedade. Começaram com só 2 tipos de vinho, um tinto e um branco. Simples, fácil de escolher. Terceiro, elevou o preço um pouquinho acima dos vinhos de garrafão para passar uma ideia de mais qualidade, mas sem virar um vinho caro. E, o mais genial, criou um vinho que era fácil de beber, divertido, sem frescura. O resultado, atraíram gente que bebia cerveja, que bebia coquetel. Eles não roubaram clientes da concorrência, eles criaram um público novo para o vinho.
Tá, mas como a gente sabe se uma estratégia está mesmo no caminho certo para criar um oceano azul? O livro também pensou nisso e propõe uma ferramenta visual para ajudar, que eles chamam de matriz ou curva de valor. Uma boa estratégia de oceano azul, quando a gente desenha ela nessa matriz, tem três características bem claras. A primeira é foco. A empresa não atira para todo lado, ela investe no que é mais importante. A segunda é singularidade. O desenho da estratégia dela é totalmente diferente dos concorrentes. Bate o olho e vê que é outra coisa. E a terceira é uma mensagem consistente, daquelas que grudam na cabeça. Tipo o slogan que a Southwest Airlines poderia usar: a velocidade de um avião pelo preço de um carro. É simples, é forte. Se a estratégia tem isso, o caminho está certo. Ok, a teoria é fantástica, mas a pergunta de US$ 1 milhão é: como achar o nosso próprio oceano azul? E a resposta do livro começa com uma virada de chave, uma mudança total de perspectiva. E essa citação aqui é uma das mais poderosas do livro. Pensa bem, a maioria das empresas fica obcecada em entender os clientes que já tem. Mas a maior oportunidade, de acordo com os autores, está em olhar para fora, é tentar entender por que os não clientes, por que essa galera não compra do nosso setor. As respostas para essa pergunta são as pistas para destravar uma demanda que pode ser gigantesca. Então, o segredo é esse. Em vez de ficar cavando as diferenças para criar segmentos cada vez menores de mercado, a estratégia do Oceano Azul faz o contrário. Ela busca o que os não clientes têm em comum, o que todos eles valorizam. Quais são os obstáculos que impedem todo mundo de comprar? É focando nessas coisas em comum que se consegue juntar um monte de gente e criar um mercado muito maior. E para a gente fechar, fica aqui uma pergunta para levar para casa. Pensa aí no seu trabalho, na sua empresa, no seu mercado, o que todo mundo aí considera que é indispensável, que não dá para viver sem, mas que, se a gente for bem honesto, talvez os clientes nem valorizem tanto assim. A resposta para essa pergunta pode ser o primeiro passo para encontrar o seu próprio oceano azul. É isso, pessoal. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê no próximo Pode Resumir.